boa tarde, ouvintes da Rádio Alquimia. Muito boa tarde, nessa terça-feira, dia 10 de maio. Aí depois do Dia das Mães, né, Cristal? E boa aí, tarde. Como foi o Dia das Mães? Foi bom, né? A gente faz uma reunião de família. Porque assim, né, Cristal, eu tô com minha mãe já um pouquinho de idade. E a gente tem que aproveitar enquanto eles estão com a gente. Depois não adianta fazer nada, né? É verdade, né? O meu também foi gostoso, assim, uma coisinha tranquila. Eu, minha mãe e meu pai. Não tenho irmão, né? Então, somos nós mesmos. O chato de ser irmã, né? Filha única é isso, né? Na verdade eu teria um irmão mais velho que eu, né? Um pouquinho mais velho, mas ele não tá aqui com a gente. Então, tá no pensamento, acho que sempre. Eu acho que por onde ele tá, ele faz mais por vocês, né? Eu sempre. Não sei se é correto ou não pensar dessa forma, mas eu penso dessa forma, né? Onde ele estiver, tá fazendo mais por nós. Espero que sim. Eu gosto de pensar dessa forma. Eu também. Se é irracional ou não interessa. Não, eu também gosto de pensar que as pessoas que se foram, porque na verdade ele nem chegou a nascer, né? Então a missão dele foi muito pequenininha aqui. Mas é que ele esteja num bom lugar e, querendo ou não, é meu irmão. Né? Né? Foi bem anjinho mesmo. Foi bem anjinho. E hoje a gente resolveu falar sobre as terapias, né, Cristal? Porque muita gente, quando vem para uma terapia, vem sem entender o que vai acontecer, né, Rê? Vem com medo. Eu acho que ainda existe uma resistência muito grande às terapias. E a primeira sessão, principalmente da terapia, ela é muito sossegada. Não é nela que o terapeuta vai realmente chegar num diagnóstico. Quer dizer, é o começo, porque a gente faz anamnese. Sim. Vai fazer um monte de pergunta sobre relação com o pai, relação com mãe, se tem irmãos, como é a relação, se já teve doença grave, se já foi operado, se já fez uso de drogas. Tudo isso para quê? Para traçar um perfil da pessoa. Aí a gente vai começar a ter um material ali para trabalhar, para entender você. E eu ouço de muita gente às vezes falar assim: porque o terapeuta não fala nada além de porquê. Não é por quê? Porque essas perguntas, o porquê, você tinha que estar fazendo você para você mesmo. Mas né? É como se você. E já que quando eu vou procurar uma terapia, já que eu não faço isso, tem que ter alguém que te provoque. Exato, porque não adianta você falar assim: eu já briguei com a minha irmã. Eu falo assim: é claro, você morre de ciúmes da sua irmã, não resolve nada. Aí você chega pra mim e fala assim: eu já briguei com a minha irmã. Primeira pergunta: e como você tá se sentindo com isso agora? Eu tô normal, né? Dependendo da pessoa, tô normal. Eu tô super mal, falei coisas que não devia, né? Depende da pessoa, tá né? Normal? Tem certeza que você tá normal? Por quê? Aí você vai, com os porquês, você vai chegando lá no fundo de uma questão. As perguntas do terapeuta são para provocar, para você achar a causa. Porque muitas vezes, na amnese, na primeira sessão, a gente já achou a causa de muitas coisas já, do que você vai falando. Só que não adianta, na segunda sessão, eu chegar lá para você despachar um monte de coisa que eu achei da primeira, porque você não tá pronto para ouvir. E quando a gente pergunta por quê, isso vem para você, aí é a hora que você tá pronto e que você realmente vai trabalhar as coisas. Porque você tem que tirar lá do seu subconsciente e trazer pro aqui e agora. A partir do aqui e agora, você tem que materializar aquilo e começar a trabalhar. Exatamente. É por isso que terapeuta também pede para você anotar seus sonhos, né? Porque diferente desses livrinhos que vendem em banca que analisa sonho, porque eu não desprezo esses livrinhos. Tá? Essa pessoa escreveu por alguma razão. Eu acho que a pessoa normalmente estudou, tem alguma coisa ali, tem um fundo de verdade, mas tem uma parte do sonho que é só sua, que é do seu inconsciente. Né? Vamos supor, a cor amarela significa prosperidade, né? A cor do sol, prosperidade, expansão e tal. Só que você odeia amarelo. Você sonha a noite inteira com amarelo. Isso pra você é um bom sonho? Não. Então não adianta falar pra você: olha que sonho maravilhoso, significa a sua prosperidade. O que é o amarelo pra você? O que te passa?
também pode estar querendo dizer que ela tem que estar trabalhando a criatividade dela, porque amarelo também é criatividade, né? Se fosse o laranja, poderia dizer que ela precisa trabalhar mais a comunicação, mais a fala, mais a hora de se expandir. Mas isso são coisas prontas. A gente precisa pegar, às vezes, o significado para a pessoa. Às vezes você tá usando amarelo como alguma notícia muito chata chegou para você. E é isso que o amarelo tem de significado. Eu costumo dizer, né, porque eu não sou psicanalista como você, né, Cristal? Por enquanto não. Mas, por exemplo, eu trabalho com a terapia floral, eu trabalho com a naturopatia, né? Eu trabalho dentro da naturopatia, eu trabalho com os florais, as plantas medicinais, a homeopatia. Eu costumo dizer, assim, na anamnese a gente pega um pouco. Sim. Né? Mas como a gente tem que ir mais fundo para descobrir qual que é a causa de tudo aquilo... E se você for só pela anamnese, você é superficial. Porque na anamnese, eu não estou dizendo que o cliente mente, não é isso. Mas ele ainda não tem a confiança que precisa se estabelecer entre terapeuta e paciente para um bom trabalho. É isso que eu ia falar. A terapia, ela só acontece a partir de uma relação, vamos dizer assim. Sim. Né? À medida que a pessoa volte mais vezes, vai trazendo todo aquele feedback pra gente de floral, né? ou do que tá acontecendo e tal, que a gente vai ver que há uma descamação, né? Sim. Que vão aparecendo mais coisas. Mas né? A primeira sessão é boa até para isso, para o paciente sentir a energia do terapeuta, o terapeuta sentir o paciente, ver se você vai conseguir estabelecer aquele elo, como essa conversa flui. Porque a anamnese é para ser muito leve, né, Rê? Não é para ser uma coisa pesada de ser feita, é para ser uma coisa muito tranquila, da gente fazer com calma, com tranquilidade. Às vezes, até deixar passar de 1 hora, porque uma anamnese às vezes pode levar mais tempo que 1 hora, né? É como disse outro dia na palestra de nutrição, nossa nutricionista aqui. Uma primeira consulta bem feita é essencial. A dela pode levar quase 2 horas. A gente não precisa de tudo isso na anamnese. Mas eu já fiz a anamnese de 1h30, pelo menos. Porque às vezes você precisa de pegar muita coisa. A partir da anamnese que a gente vai ver um monte de coisa. É que às vezes eu pergunto pra você, como é a relação com a sua mãe? Aí você já vai me contar alguma coisa e eu não posso te interromper. E eu preciso terminar aquele questionário naquela primeira sessão. Então, se você falar um pouco mais, eu tenho que te dar mais tempo. Né? Então, é bom que as pessoas entendam que principalmente a primeira sessão não é um bicho de 7 cabeças. Ela é bem relaxante, né? Você vai sair daqui assim, mas eu achei que ia ser pior. Normalmente você sai com essa sensação de que e se a pessoa tranquilo. Trabalha com outras coisas, aí já dá pra fazer um floralzinho de limpeza. Já dá pra começar uma limpezinha. Dá pra, de repente, até, sei lá, quem trabalhando com aromaterapia também. Porque tudo isso você pode colocar um cheirinho que pode provocar uma emoção, né? Você coloca um cheirinho no ar, pensa, nossa, que cheiro gostoso, já dá uma... Eu posso não gostar também, tem gente que não gosta de cheiros, de aromas, Tem gente que fala, nossa, que cheiro estranho, aí você já vai, dependendo do que for, você também já vai poder fazer associações, né? Porque quando a gente trabalha com os aromas, alguns aromas têm significado. Sim. Né? E aromas ativam lembranças, né? Outro dia eu vi o padre Fábio de Mello no Estrelas e ele falou assim que tudo da infância dele em relação à mãe tinha a ver com cheiros. Com ela na cozinha, com ela fazendo a comida. Assim, foi tão interessante. E é verdade, os cheiros transportam a gente, né? Mas o que eu mais gostei desse dia mesmo foi a definição dele de paraíso. Um lugar onde você come um monte de batata frita e não engorda. Eu já tinha ouvido falar, né, que o inferno é aquilo que tem dentro de você, então o paraíso também, né? Paraíso também, você come um monte de batata frita e não engorda, não te faz mal. Então quero ir pra esse lugar aí também. Eu também, você comer não um monte engorda, de coisa gostosa. Só come coisa boa, é esse paraíso. Ele é muito de boa, eu gosto muito do padre Fábio de Mello, acho que ele é muito de boa, né? Adoro assistir ele. Ele é uma cabeça muito legal. Fica quietinha, Cristal. Eu acho ele muito de boa, uma pessoa muito do bem.
né? Eu acho ele muito leve para falar das coisas. Ele falou com tanta naturalidade que é tão bom de ouvir. É. Muito legal mesmo. Então, e assim, as terapias são, na verdade, para trazer o que tem no fundo de você. E que precisa de ser trabalhado. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas o terapeuta não fala. Não é o terapeuta que tem que falar, é você que tem que falar. O terapeuta que fala mais do que o paciente está fazendo alguma coisa errada. O paciente que tem que falar, né? Ali a gente vai perguntando, vai falando, e outra coisa, a gente não trata, como a Betina falou mesmo na consulta, na palestra de nutrição, né? De reeducação alimentar, na verdade. Que a gente só vai até onde a pessoa queira se tratar. É verdade. É verdade. A gente não pode ir além do que a pessoa deixa, né? Por isso que a gente tem o tempo de dizer as coisas. Né? E assim, Cristal, de início, quando eu fazia terapia nas pessoas, terapia floral e tal, a pessoa desistia, né? No início, quando a gente começa a ser terapeuta, a gente pensa que vai ser a salvadora da pátria, né? Vai resolver os problemas de todo mundo e tal. E até é interessante essa experiência, porque a gente acaba aprendendo bastante com o paciente, né? E aí eu vejo que tem pessoas que não chegam no terceiro vidro de floral, desiste. Porque não chega é fácil, né, Rê? Quando eu digo que terapia é dolorosa, é porque não é fácil. Eu gosto de dizer, para deixar bem claro, você vai lidar com o que é mais complicado para você. Porque se tudo fosse confortável, você não precisava tratar. Se não te incomodasse, você não faria terapia. Né? E a pessoa só vai até onde dá para ela tratar. De repente ela chegou num ponto, ela tá pronta para aquilo naquela hora. Exatamente. Ela tá pronta naquele momento ali. Então não adianta a gente ficar... Eu não posso sair atropelando. Eu não posso jogar uma informação que a pessoa não tá pronta para receber. Porque o que vai acontecer? Ela vai embora. Então, de repente, uma informação que você conseguiu na primeira sessão, você só vai poder falar para o seu paciente dali a 2 meses. Com floral é assim, até mesmo com tarô, porque eu canso de falar que tarô terapia, né, Cristal? Tarô terapia funciona. Tem coisas que a gente, ali numa consulta, a gente vem aqui na boca pra gente falar, a gente fala, não, não é agora, não é o momento, vamos falar tudo o que ela tá precisando de ouvir agora. Então, se ela voltar, numa próxima vez a gente desenvolve este... Porque assim, na verdade eu sempre peço que venha pra mim o que a pessoa precisa naquele momento. Então, às vezes a gente até vê coisas mais além, mas de repente a pessoa tá tão desesperada que se você for dar aquela informação que não tem tanta necessidade assim, e às vezes a pessoa não vai ficar bem. Às vezes tem gente que pergunta, não é da vida dela também, né? Começa a trazer coisas que não são suas, então aquelas coisas que não são da pessoa, eu não vou nem trabalhar. Vou deixar desabafar, óbvio, porque se ela tá falando é porque incomoda. Com certeza. Mas eu não vou trabalhar porque não pertence a ela, pertence a outra pessoa. E o que ela precisa trabalhar é ela. Ela tem, assim, o horário de terapia, a pessoa tem que entender que aquela 1 hora de terapia é a 1 hora dela por semana. É para ser sagrado. Dela falar com dela mesmo, é para ser dela, para ela. Mais nada. Não adianta vir falar mal da sogra, né? Falar mal da sogra é ótimo, né? Todo mundo gosta de falar mal da sogra. Eu ainda não tenho não falar mal da cunhada, falar mal da mãe. Mas se bem também que se a gente ficar analisando quem as pessoas tem ali uma rusga, né, Cristal? Ela pode estar mostrando também que ela tem afinidade com aquela pessoa. E a afinidade nem sempre é boa, né? Às vezes exatamente o que incomoda é porque vocês são muito parecidos, né? Às vezes um gênio igual, que é difícil de lidar, porque é aquela velha história, né? Normalmente o marido procura a mãe na esposa e normalmente a esposa procura o pai no marido. Então você vai ter um choque de algumas coisas que são parecidas. Com certeza, com certeza. Mas é tudo assim, a gente tem que entender que é tudo tranquilo e que é pro seu bem.
Tem que trabalhar, como eu costumo falar, já que veio a oportunidade. E se você tá buscando, porque alguma coisa você quer melhorar, né? E melhorando em Exatamente. você, vai melhorar toda a sua volta, E né? nem sempre melhorar é fácil, né? O caminho às vezes pode ser muito tortuoso. Então o que acontece? Às vezes quando você tá lá no meio da terapia, você começa a ter preguiça de vir, você, ai, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tá chovendo, tá muito sol. Acontece tanto empecilho para você não chegar na terapia. O carro quebrou, o ônibus atrasou. Então você começa a achar desculpas das mais esfarrapadas possíveis para não aparecer. Imaginar. Isso é o quê? É você se auto-boicotando, porque você tá crescendo, você tá mudando e as mudanças não são confortáveis. A gente às vezes não quer sair da zona de conforto. E toda terapia, não querendo assustar ninguém, né? A princípio ela traz uma piora. E assim, como diria Hahnemann, ele chamava de adoecimento. Tem que ser suave, leve e suave. Porque é aquela coisa de você olhar pra dentro de você, né? Os falam que você destrói o ego pra depois construir de novo. Isso traz uma dor, né? Isso traz uma dor. Então, quando você destrói o seu ego, você começa a ver tanta coisa, né? Se você deixa de ser um ser egóico, digamos assim, que só pensa em você e acha um espaço, você fala, nossa, mas isso, e eu fazia isso, e eu fazia aquilo, e aí é tanta coisa que vai fervilhando para você poder fazer as mudanças. Não é? E não é melhor assim, as mudanças? A pessoa tem que entender porque ela vai crescer um pouco, ela vai ter um aprendizado, né? Ela vai crescer muito. Muito mesmo. E assim, tem terapias que podem durar mais de um ano. O que eu não acho, na minha opinião, como terapeuta, saudável é uma terapia que dura 10 anos. Aí tem alguma coisa de errado. Aí tem uma relação simbiótica entre paciente e terapeuta, se bem que existem pacientes que não querem se curar. Querem exatamente aquela bengala do terapeuta. Mas aí eu penso, né, que como terapeuta eu não posso me transformar numa bengala. Não posso. Se eu perceber isso, eu tenho que deixar o paciente ir, dar um jeito dele ir, né? Indicar um outro terapeuta para trocar, para ver se não uma outra dinâmica muda, né? Porque existem várias terapias e todas chegam no afunilamento, todas chegam na mesma coisa. Então, se você pega um terapeuta que trabalha na mesma linha que você, a pessoa nem vai sentir tanta diferença. Ela não vai precisar da mesma anamnese, porque daí você já dá um feedback pro terapeuta, tô trabalhando com ela isso. A gente foi até esse ponto. Não é? Né? Eu consegui chegar até aqui, ver do que você consegue daqui pra frente. E também tem uma coisa, às vezes você tem raiva do terapeuta, mas não é raiva do terapeuta, que você projeta nele as pessoas que te dão raiva. É muito comum a transferência, né? Então você pode sentir raiva, você pode se apaixonar pelo seu terapeuta, e nem sempre é realmente uma paixão. Acontece? É porque é uma pessoa que tá te ouvindo. Sim, mas aí acaba, né? Toda semana você tá ali, ou pelo menos uma vez por mês, aí, ou a cada 15 uma pessoa dias. Que parece que te dedica uma atenção que você nunca teve na vida. E se a pessoa tá carente, né? Eu não tô nem dizendo que as pessoas não têm, né? Tem gente que tem muita atenção, mas tem gente que nunca teve atenção, que nunca ninguém parou pra ouvir. Então aí ela fica lá na frente de um terapeuta que dá atenção pra ela por 1 hora toda semana. Puxa, essa pessoa me ama. Mas é ilusório, porque se o terapeuta tem ética, ele jamais vai se envolver com o cliente dele. Acontece de se apaixonar? Pode acontecer do terapeuta se apaixonar pelo cliente, do cliente se apaixonar pelo terapeuta. Aí, procedimento que não tem como mudar. Você deixa de ser terapeuta, indica para outra pessoa se esse amor for verdadeiro para viver esse amor. As duas coisas não funcionam. Não, fazer terapia na pessoa não dá certo. Não dá certo, porque daí você tem um outro envolvimento. Aí a pessoa chega pra você, porque a pessoa que você não tem envolvimento emocional, né? Vamos supor que a gente não se conhecesse. Você chegasse pra mim e falasse, porque o meu marido
fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, não sei. Eu ouço com uma certa distância. Posso até ter uma empatia por você naquela história, mas eu tenho distanciamento. Sim. Né? Eu tenho distanciamento. Se você chega e fala a mesma história, mas eu já te conheço, eu falo assim, que sacana, que safado, que cara, sabe? Então, não dá pra você ser terapeuta de quem você tem esse vínculo. E é só por isso. Não é porque o terapeuta perde a competência, não. Você sabe. Mas você tem envolvimento emocional. É Sim, como o aí não médico tem como operar parente. Porque o que acontece? Na terapia, né, seja ela qual for, terapia floral, né? O que acontece? Você tá ali com a pessoa que você tem um envolvimento emocional, seja mãe, seja filho, seja marido, ou seja a pessoa que você acabou de se apaixonar ali mesmo em terapia, você acaba conhecendo a pessoa, você sabe quais são as defesas dela, quais são as manias dela. Então, acaba se conhecendo demais e talvez assim, ou se você não gosta, você vai implicar. Você vai implicar. E se você gosta da pessoa, se você não gosta do defeito da pessoa, é claro, né? Você vai implicar com aquilo. Ou se você gosta muito da pessoa, você vai passar a mão na cabeça. Também não tá fazendo terapia. Também não vai fazer bem, não vai. Né? Então, assim, se você virar amigo também já complica. Né? Não é outra coisa. Terapeuta não pode virar amigo. Terapeutas à parte. Não adianta você querer ser amigo do seu paciente. Não funciona. Porque você cria vínculo emocional. E vínculo emocional acaba com uma terapia. Às vezes, jogar tarô quando você tem vínculo emocional já é difícil. Já é difícil, mesmo porque às vezes a pessoa não acredita. Você tá falando uma coisa ali, você tá falando isso porque você me conhece. Não é? Você tá falando porque é isso que você sabe que eu quero ouvir. Não é nada disso, você tá falando isso porque é o que a carta mostra. Por isso que eu falo que tarô também é terapia, né? Eu chamo de tarô terapia. Mas tarô é terapia. Uma boa jogada de tarô pode ser terapia, assim como você pode até usar os arcanos maiores do tarô para fazer uma terapia. Sim, né? Na terapia de Jung lá, né? A jornada do herói. A jornada do herói é mais o caminho do amadurecimento, do crescimento do homem, né? Mas de repente falta para mim uma coragem que o louco tem. Né? Você pega aquela carta, olha e fala assim, não gosto. Por que você não gosta? Isso também pode servir de terapia. Trabalhar o porquê aquela carta é ruim pra você. Pode ser uma lembrança do passado, alguma. Nossa, é bastante tanta rico. Coisa, é muito rico. Então, um terapeuta pode usar sim de instrumento o tarô, pode usar sim de instrumento a numerologia, porque descobrindo os números da pessoa, você sabe até como ela se expressa. Você pode ver coisas que lá no fundo ela deseja, mas não está fazendo. Um exemplo muito fácil é que tem alma 5. A pessoa gosta de liberdade, gosta de viajar, gosta de ser livre. E às vezes por obrigações só cumpre rotina. De casa, do trabalho para casa, tudo sempre igualzinho, tudo sempre no mesmo horário. Essa pessoa é sofrida na vida dela. Ela tem que arranjar um jeito de se libertar. Numa escrita, numa tela, né? Ela pode escrever um livro super imaginativo de ficção científica até. Ela pode pintar um quadro, pode fazer uma aula de dança mesmo, e dançar e ser livre na hora de dançar. Eu costumo dizer, a dança também é uma ótima terapia, né? A dança. Eu costumo falar que na dança você é quem você quer ser. É porque chega uma hora, como diz a nossa professora querida Thaís, que o corpo reconhece movimento. Então você para de pensar para fazer. Você simplesmente age. Se entrega. E você pode se entregar. E esse simplesmente agir, se entregar, permite que a sua mente se liberte. Então tudo isso é terapêutico. Quem precisa liberar muita energia, vai fazer luta. Luta marcial, boxe, também pode ser terapia. Imagina quando você... Eu queria ter um saco de areia pendurado na minha casa. É isso que eu falo por mais. Quando a gente tá muito irritado... Tem muita raiva de alguém, você vai lá, bate naquele saco com toda a força do mundo. Libera toda, né, Libera raiva. Toda aquela raiva, toda aquela adrenalina. Você não acumula sentimentos.
É o que eu falo pro Marcos, tá com raiva? Pega um saco de areia, pendura aí, dá um monte de dá um soco. monte de porrada. Ou se não tem um saco de areia mesmo, pega uma almofada que já vai resolver. Bota a almofada. Como o squash também, né? Que você senta aquela bolinha na parede não sei quantas mil vezes, né? Nossa, jogar tênis, squash, qualquer coisa é muito bom. Porque tem aquele golpe, né? A espada também, mas né? aí cuidado, né? Porque você tá com aquela força e tem um parceiro com você, Aí né? você Não senta vai, bolada no coitado. não vai deixar a bolinha acertar no seu parceiro. Se você for jogador de vôlei também, né? Cuidado. Gente, mas tudo mesmo isso pode ser a esgrima, né? Se bem que são esportes caros, né? Mesmo a esgrima também. Eu falo que pra falar de esportes caros, montar a cavalo pode ser sensacional. Pega um cavalo quando você sabe montar e sai galopando com ele. terapêutico. Olha a sensação de liberdade daquilo. Não, e você sabia que natureza. Que é ecoterapia que chama, né? Para as crianças, né? Tem ecoterapia para quem é autista, para quem tem dificuldade de comunicação, tem ecoterapia para um monte de... Existe isso. Eu falei do cavalo, fisioterapia. Só de quem sabe montar mesmo, e quem já pega o cavalo e sai galopando, ou não, ou sai passeando por uma fazenda, por um campo e observando, isso é muito terapêutico, gente. Bastante mesmo, né? Então... Tem vários caminhos, né, Cristal? De repente, eu com o floralzinho, eu já consigo soltar bastante coisa. Tem pessoas que não. Você pode usar música como terapia. Tem pessoas... o som do tambor, só assim que ela consegue acessar. Eu já tive triste, já teve dias que eu tava triste, aí eu me forço a cantar músicas que me deixam alegre. Sabe, você vai buscando dentro de você aquelas músicas que te deixam alegre. Não precisa cantar direito, gente. Precisa cantar. Quando você tá triste, você vai começar cantando música triste, não tem jeito. Música de fossa, música não sei o quê. Aí se você for deixar... mas também é bom, acho que a gente tem que passar esse momento de liberar a tristeza. Isso é um jeito de liberar a tristeza também. Canta música brega, canta música de fossa. Aí tem gente, mas eu vou chorar, vai pra não quer que ninguém veja, vai pra debaixo do chuveiro e chora. Fica horas debaixo do chuveiro, porque agora a gente tá em... Fecha a porta do quarto e chora, entendeu? Vai, libera. Isso tudo é terapêutico. Lógico que é. E isso tudo também pode acontecer nos momentos que você passa por terapia. Sim, aí eu tenho casos de pacientes que chegam pra mim, nossa, você me deu essas gotinhas aí, porque tudo é culpado às gotinhas, né? Eu cheguei em casa eu tive uma semana que eu chorei que nem uma louca. Eu via propaganda de detergente na televisão e chorava. Gente, mas tem que chorar, qual que é o problema? A terapia tradicional, a psicanálise, a análise, ela tem que ser toda semana. Principalmente no começo, porque você precisa ver o desenvolvimento semana a semana, né? Mesmo já com floral, então, como foi essa semana, o que aconteceu? Muitas terapias não, é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Mas de começo, eu como estudei a psicanálise, eu gosto de começar da maneira tradicional. Toda semana. A hora que você começa a ter uma evolução, que a coisa começa a mudar, aí até pra gente já começar a entrar num processo de alta, de coisas que estão mesmo acontecendo, você pode mudar para 15 dias, para uma vez por mês. Porque mesmo um processo de alta não é de uma hora para outra. Você não vê a pessoa toda semana, aí dali, sei lá, vamos colocar um ano, vamos colocar um prazo longo. Você fala assim, então, a semana que vem você não precisa vir mais, tá? Não, você dá um trauma na pessoa, né? Eu já tive pacientes que eu fui, né, deixando ir mais tempo e tal, e aí a pessoa, mas por que você tá se distanciando? Eu falei, porque daqui a pouco a gente vai ter que dar uma alta, né, nisso. Como assim, eu não vou vir mais? A pessoa se traumatiza. Aí eu percebi que você tem que fazer isso de uma maneira mais sutil. Muito mais sutil. Então você vai preparando o paciente para alta. Não, tem gente que depende daquilo, sente uma segurança vindo conversar com você. Exatamente, até para você poder trabalhar essa segurança dele. Como foi? Ele ficou 15 dias sem vir. Como foram esses 15 dias? Ai, me senti perdido. Aí você, tudo bem, se não der para dar alta, retoma mais um tempo por um mês. Passa para 15 dias de novo. Isso tudo é processo. Então aí a pergunta, quanto tempo eu vou ficar em terapia? E isso é de paciente para paciente. É a mesma coisa a terapia floral, é a terapia de homeopatia. A gente fala ali mais ou menos
uns 3 meses, mas isso depende, vai de paciente a paciente. Tem Depende gente do que em caso. 30 dias já tá com tudo resolvido. Depende do caso que você vai vir, que você veio tratar, depende do que tem dentro de você, depende de tanta coisa. Sim, tem O muita mínimo coisa. pra mim são 3 meses. Eu também. Acho que o mínimo ali pra qualquer terapia tem que ser 3 meses. Mínimo. Pra você ter, mesmo que em um mês o paciente já esteja bem, pra você poder fazer esse distanciamento, pra você ter certeza que as coisas vão funcionar bem, o mínimo são 3 meses. E o primeiro mês e o segundo, de preferência, toda semana. Já a terapia floral não precisa. Dependendo do caso, a gente pede pra ver de 15 em 15 dias. A homeopatia que já... Eu falo que a homeopatia vai um pouco mais fundo. Às vezes é legal que a pessoa venha toda semana. Exatamente, pra você poder trabalhar. E ainda assim, no momento de terapia, aquela coisa, o WhatsApp fica disponível, né? Um e-mail, você tem que né? deixar o seu paciente ter acesso a você pelo e-mail, pelo WhatsApp. É claro que se ele ficar dependendo de você, te mandar o WhatsApp todo dia, toda hora, às 2 da manhã, às 5 da manhã. Não, aí você tem que começar a cortar, aí né, você vai ter que dar uma segurada nisso, responder menos e dando uma... Mas é isso, gente, pra vocês entenderem como a terapia funciona. A gente falou dos defeitos, assim, talvez mais os problemas, mas é pra você sentir que os problemas são tão pequenos. Não, porque não existe coisa que seja, então não vou fazer. Hoje mesmo, em atendimento, eu tava falando que aconselhei um cliente meu a fazer terapia. Aí eu falei pra ele, olha, quando a gente tem um caso assim que a gente não consegue lidar, porque existem vários estudos que dizem que a gente tem todas as soluções dentro da gente. Sim. De repente a gente não tá acessando ou não tem. Porque eu falei pra ele, às vezes o pendrive não vem tão carregado assim, de repente não tem mesmo. Eu mesmo sempre tive alguns assuntos aí, por exemplo, liderança. Por incrível que pareça, eu tive que fazer terapia pra lidar com liderança. Você devia ter natural em você, porque você tem o número 8. Então, e eu não conseguia lidar com essas coisas. Eu fui sentei no divã, gente, um mês. De 15 em 15 dias, porque aí quando eu falei pro um amigo meu, né? Mas a gente, em terapia, ele consegue separar. Ele é muito bom nisso. Aí eu falei assim, você só vai me ver de 15 em 15 dias? Eu falei assim, não vou nem fazer uma terapia, você vai fazer um acompanhamento. Eu só preciso despertar que você tem isso, você não tá conseguindo achar. Então, você aí tem é isso. diferente, ele fez um acompanhamento, é outra história, né? Que a gente também pode fazer. Às vezes você deixa um paciente em acompanhamento por um tempo, para ele se sentir seguro também. Se há necessidade, você faz o paciente se dar alta num determinado ponto. O que ele falou pra mim, eu não preciso fazer terapia em você. E como é que o paciente se dá alta e você deixa? Eu posso vir de 15 em 15 dias porque vai ficar mais fácil? Pode. Se você acha que já dá, pode. Aí vai chegar um tempo e falar assim, então, eu não vou conseguir vir esse mês de 15 em 15, eu vou conseguir vir uma vez só. Aí você vai vendo que o paciente também está começando a existe um processo que é saudável nisso, né? Que está começando a se liberar e se desprender de você. Voar com a águia está começando. A águia começou a se libertar, né? Se você já está vendo o resultado, é deixar fluir. Porque o mais importante disso, né? Eu acho que é uma coisa que me deixa muito feliz quando a pessoa me dá um feedback disso. Que ela tá conseguindo caminhar com as próprias pernas, que ela não tem tanta dependência assim, naquele assunto. Porque às vezes a gente vai voltar de novo pro divã, pros florais, né, Cristal, seja lá pro que for, por um outro assunto. Por um outro assunto. Pela aquela mesma história, não. Não. Quando é bem trabalhada, aquela mesma história não vai aparecer mais. Nem fazer porque terapia. Não vai te incomodar mais. Porque na terapia aparece aquilo que te incomoda. Sim. E fazer terapia não é vergonha pra ninguém, né, Cristal? Você quer saber a verdade? Acho que todos nós devemos fazer. Porque é impossível uma pessoa que não tenha um trauma de infância. Ou qualquer outro. Ou qualquer outro tema, né? Mas não só de infância, de juventude. Mas nem que seja de repente o primeiro dia na escola que você, sei lá, tinha o dentinho um pouquinho mais pra frente, seu colega te chamou de dentuço. Às vezes você carrega trauma, não sabe-se lá de onde. Pois é. Às vezes sua mãe um dia falou pra sua irmã, nossa, como você tá linda hoje, e não falou pra você. Pronto, aí já traumatizou. Já ficou com ciúmes da irmã, já traumatizou, e aí são coisas tão pequenininhas, é quase impossível que alguém não tenha uma coisa a ser trabalhada. Pois é.
Então é isso, pessoal. Terapia é o que a gente pode esperar de uma terapia. É um pouquinho disso que a gente tentou passar para vocês. E o que mais você pode esperar para você é crescimento. Sempre. Nós viemos aqui para se melhorar como pessoas. É libertação de limites. Na verdade, expansão dos seus limites. As coisas que você te dá mais força para você fazer as coisas. É tudo isso que você pode esperar de uma terapia. Sim. É bem por aí. E falando de uma outra terapia maravilhosa, que é a numerologia, que a gente pode também, ela tem várias faces, como a astrologia, a gente pode usar também como terapia, né? Sim, porque, por exemplo, a gente vai entrar numa semana 7, né? Se eu tenho uma pessoa que tem ausência de 7 total, por exemplo, no mapa dela, ela vai ser uma pessoa que, por exemplo, não gosta de ficar sozinha. Porque o 7 é que tem essa característica de quem gosta de ficar sozinho. Ela pode ser uma pessoa medrosa, que tem muito receio de estar só. Então a gente pode trabalhar as características do 7 dentro da pessoa. Não vai conseguir enfiar um 7 à toa no mapa, né? Mas você pode começar a trabalhar essas características, colocar. Procura exercitar isso, faz aquilo, então... E outra pode ajudar com uma terapia floral, porque a gente tem floral para medo. Ou excesso de 7, né? Então eu fico sozinha demais, porque, não preciso de ninguém. Então vamos mudar essa história. Solidão espontânea. Fica sozinha e fica, eu tô ótimo, tô sozinha, tô maravilhosa. E tem gente que é assim mesmo, tô sozinha e tô maravilhosa. Tem gente que é muito resolvida com essa situação. Eu não gostaria de ficar sozinha, assim, sozinha. Falar, eu tô muito bem só. Mas é difícil a gente estar bem só, né? Porque é tão difícil você estar bem com você mesmo. Sempre tem alguma coisa pra gente. Você que se julga mais, você que se condena mais, você que se cobra mais. Então é difícil estar bem com você mesmo. Nunca fiz o suficiente. Por exemplo, eu, né? Tenho um sol de casa 6, que é a casa de virgem, então eu nunca fiz o bom o suficiente, o perfeccionista. Né? A pessoa, você tem um amigo que cometeu o mesmo erro que você. Imagina, coitada, errou, tá desculpado. Mas em você não perdoa. Aí você fica, nossa, como você é burra, como é que você pode fazer isso com você mesmo? Nossa, não sei o que. Você se julga por anos num errinho, às vezes besta, que você perdoa os outros assim, no estalar de dedos. Mas pra você não vai dar certo. Vamos falar aqui. Então, semana 7 essa semana? Semana 7. Uma semana 7, uma semana de cores como lilás e violeta, que acentuam nossa espiritualidade e nossa intuição, e que estão aí para transformar aquela coisa que é negativa em positiva. Então, vamos acreditar nessa transformação, nessa liberação do negativo. E do amarelo, que significa força intelectual e de pensamento. Então, o que acontece? Nessa terça-feira, que é uma terça-feira, dia 10, né? A gente vai ter a energia do número 8. Aí o 8, Rê, a energia do poder. O 8 sou eu. Pelo menos de data de nascimento dá 8. A energia, assim, do poder, da liderança, da materialização das coisas. O 8, ele é muito cheguei chegando. Então é um dia para você se colocar. É um dia para você realmente fazer os contatos que você precisa fazer, se colocando ali, sabe? No que você quer. Coloque-se, vá à frente. O 8 é isso. O 8 tem um pouquinho do 1 também, do líder, tá? Da liderança. E é um líder nato. Só que a gente está numa semana 7, então não vamos esquecer que o 7, ele tem a coisa da racionalização. O que vai significar isso no dia 8? Que antes de eu tomar qualquer decisão para poder me empoderar, porque o 8 é empoderamento, para eu poder me empoderar de qualquer coisa, eu tenho que analisar primeiro. Eu tenho que parar, eu tenho que refletir, eu tenho que analisar, eu tenho que pensar, eu tenho que estudar. Essa semana é uma semana de estudo e de análise. Tenha certeza do que você vai fazer. Depois que você estudou, analisou, você pode até deixar a sua intuição falar. O 8 é um pouco semelhante com o arcano 8 na justiça também, né? Ele tá sim, ele tem que ser muito equilibrado. E a semana 7 vai cobrar ainda mais isso, né? Porque ele tem que ver os prós e os contras mesmo. Ele vai ter que ser muito equilibrado, muito tranquilo numa decisão. Não adianta também chegar chegando e falar assim,
olha, é assim, que não vai funcionar. Gente, resolver assim. Bater na mesa, como dizem por aí, não funciona. Eu não vou falar outra expressão que dizem por aí, né? Vamos bater na mesa mesmo que tá de bom tamanho. Vamos deixar um pouquinho pra lá. Então assim, a gente, né, sabe que não vai resolver. Funciona e o 7 vai dar isso, é na conversa, a habilidade de você colocar os prós e os contras. Porque se eu estudei, se eu ponderei, se eu sei bem o que fazer, eu te provo por A mais B que eu tô te dando o caminho certo. Que bom, né? Né? É porque a justiça também fala de ser um pouco analítico, né? Essa semana é extremamente analítica, o 7 é extremamente analítico. E né, vamos ligar o botãozinho da intuição, né? Porque às vezes, para ser analítico, a gente tem que usar um pouco da nossa intuição, observar. Então, mas quando a gente aprende uma coisa, a nossa intuição pode falar muito melhor. Né? Vem aquela inspiração muito mais facilmente, porque eu realmente coloquei aquilo dentro de mim. Sim. Né? Então, o 8 dessa semana é isso. Misturado com esse 7, que é legal quando a gente consegue misturar as energias e ter tudo junto, né? Mas o 7 também está no caminho da espiritualidade, né? A gente o primeiro número espiritual. Ele é muito místico, né? Aí a gente pega várias coisas que tem o 7. 7 dias da semana, 7 notas musicais. O mundo feito em 7 dias. Então, o 7 tem uma força muito grande. Para muitos, um ciclo se faz de 7 em 7 anos. Sim. É que depende, já pela numerologia kármica a gente vê que não é assim, cada um tem os seus ciclos, né, de refazimento. Então, mas aí pra maioria você vai colocar de 7 a gente em 7 anos. Porque o setênio é uma coisa muito importante. Na verdade, se você pegar o caminho do herói do Jung, porque assim, o louco, ele é o arcano 0 ou 22, mas o tarô mesmo, ele tem 21 arcanos. Então, de 7 em 7 anos, você passa para uma nova fase. O louco é o nascimento, né? Ali é o primeiro momento que você nasce. E ele é como se fosse um renascimento, quando você termina o ciclo e volta ele de novo. Então, os primeiros 7 vão colocar a infância. Que é o caminho do aprendizado, né? Os segundos 7, o caminho as outras 7 cartas, a maturidade. Não é maturidade, é o caminho do meio, lá vai a adolescência. E as últimas 7 cartas, a maturidade, o ciclo de colheita mesmo, né? Então, aprendizado, semeadura e colheita. Por aí. O tarô é bastante rico também, por isso que eu falo que é uma taroterapia. E aí você tirou o arcano 21, onde é que eu tô? Tô na colheita, tô na minha realização máxima. O mundo é isso, é realização, né? Total. Bom, ótimo seguir aqui na semana. A gente já se perdeu. Nós estamos muito netunadas, Cristal. Nós andamos fazendo aí cura ancestral. Eu fui fazer um outro curso também que envolve o feminino, então eu estou muito introspectiva. Introspecção é coisa de Netuno, então nós estamos muito assim, netunadas. Vamos, planeta Terra nos chamas. Na terça-feira, hein? Vamos pra quarta. Daqui a pouco não vai dar, a gente vai ter que colocar essa semana na outra. Vamos lá, Cristal, não te atrapalhe mais. Quarta-feira é a energia do número 9, tá? Então eu somei o 11 com 7, que deu 18, que deu 9. Só pra lembrar como é que a gente chega a isso, tá? Aí o 9. Olha só, é um dia 11 que dá um resultado 9. Extremamente espiritual, gente. Demais, né? Demais. Então é o dia de você realmente deixar de lado o que não serve. O 9 já fala de limpeza. O 7 na semana fala da transmutação do negativo e positivo. Será que eu estou dizendo que vocês precisam limpar suas emoções? Isso significa? Significa. Você precisa transformar essas emoções, tirar de dentro de você o que não serve. Tá? Então é o dia para isso. Faz uma oração do perdão, perdoa você mesmo, faz o que for, mas vai se liberando. Pelo amor de Deus, faz essa coisa boa por você. Sim. Né? Aí na quinta-feira, a energia do número 1. Aí eu tô limpo de todas as porcarias que eu não preciso mais e eu posso começar de novo. Vou ter outras mágoas? Vou. Mas não são aquelas antigas, são novas. São coisas que estão chegando pra mim agora. Pra mim aprender a trabalhar. Então esse é o número 1, é você ir atrás do novo, da liberdade, de conhecer novas coisas, de ter novas experiências. A gente fala muito isso no 5, né? Porque o 5 gosta de viajar, mas o 1 também precisa de novas experiências para poder ser líder.
Sim, porque é como louco, né? Eu sempre tenho todo mundo, todo baralho, mas tá certo. O arcano número 1 é o mago, né? É. Só que eu não enxergo, isso é uma concepção minha, o mago como iniciático. Para mim, quando eu chego no momento mago, eu estou tomando acesso de todos os potenciais que eu tenho. Sim, também. Para mim, o iniciático sempre foi o louco. Mas eu tô me transformando, né? No mago eu tô me transformando. No mago eu pego uma coisa. Eu gosto muito de dizer isso. Um mago, ele tem a coisa da mágica, então ele transforma uma coisa em outra. É aquele que transforma o ouro, né? A pedra em ouro, né? O chumbo, né? É o alquimista, né? Ele transforma o chumbo em ouro. Então pega uma coisa ruim e transforma numa boa. O mago é aquilo ali pra mim. Então, ele pra mim ele tem esse efeito transformador mesmo. Ele não é então, como... Pra mim, o iniciático sempre é o louco. Exatamente. Ele é o pontapé inicial. Ele é o corajoso, que vai à frente, que vai buscar. De preferência com experiência. Mas se você não tem experiência não, quando também... você nasce, você não tem. Então esse é o primeiro louco. Quando você nasce, você não tem. Você vai adquirindo experiências. O louco só consegue ser assim se ele for lá o último, né? O 22. O 22, porque ele no começo, ele é o bebezinho, que tá adquirindo as experiências e que tem toda a coragem do mundo pra tudo. Quem trabalha com aquela terapia de renascimento, esse caminho do louco do tarô é interessantíssimo. É muito bom. Muito bom. E esse ele pede isso, porque se eu não estudo, se eu não tenho novos conhecimentos, como é que eu vou liderar? Eu não posso estar no tempo e no espaço. Né? Então pensem nisso nessa quinta-feira. A sexta-feira, ela tem energia do 2. Então que legal, energia de parceria, para aproveitar para estar junto do namorado, de quem a gente gosta. Se não tá namorando, não tem problema, esteja junto dos seus amigos, da sua família, exerça essa parceria. E ela não vem ela não vem pouca não, porque ela vem com 20, né? Então 20, o 0 à direita sempre reforça. Então, é muito forte a parceria. Então, desenfaça qualquer coisa hoje junto com alguém. Nem que seja no seu trabalho, um trabalho em grupo, na escola, um trabalho em grupo. Desenvolva a parceria nessa sexta-feira. Sim. Né? No sábado, a energia do número 3. Então, a energia da comunicação, da expansão, de você ser livre, de ser criativo e de você se cuidar. O 3 é vaidoso. Então, cuide-se. A vaidade bem colocada é muito importante, porque a gente ganhou de presente a vida, e com essa vida a gente ganhou um corpo. A gente tem que cuidar dele. Não significa que eu tenho que ser magra, que eu tenho que ser gorda, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo. Significa que eu tenho que estar bem, que o meu corpo tem que estar funcionando direitinho. Sim. Se tá tudo direitinho, coração batendo direitinho, colesterol no lugar certo, tá tudo direitinho, não importa se você é gordo, magro. Gente, tem tanta gorda linda e realizada. Não tem? Aquela cantora Débora, nossa, eu acho assim, tem gente que fala, nossa, que cara linda, que mulher bonita. Então não é porque você é um pouco mais cheinho. Aquela modelo plus size também, eu acho ela linda, bastante realizada, feliz, né? Eu esqueço o nome dela, que eu acho ela linda. Eu também não sei, mas eu quero deixar claro que quando a gente fala cuidar do corpo, não significa emagrecer. Significa estar bem consigo mesmo. É cuidar da saúde, gente. Cuidar da saúde. Fez um check-upzinho, né? Não é? Fez exames de sangue, tudo, ver se tá tudo... É porque você fazer os exames e ver se tá tudo legal. Se não tá, vamos procurar uma terapia, que seja uma terapia natural, enfim, né? Tentar fazer as coisas ali ficar bem, né? E essa semana começou espiritual com 7 e termina espiritual também, porque ela termina no dia 22. Nossa, esse mestre aí é um mestre, e é um mestre construtor. Então aqui não adianta só eu pensar, eu gostaria tanto de. Eu tenho que colocar em prática. Tá? É hora de colocar em prática aquilo que você vem idealizando, que você vem pensando. Então vamos lá, vamos construir, vamos agir. Para não deixar a segunda-feira para trás, que o nosso programa vai só na terça-feira de novo, né? Aí a segunda, dia 16, ela já tá numa outra semaninha, uma semana 8. A semana já tá te empoderando de coisas, tá? Só que com que energia ela começa, porque o universo é muito inteligente, ela começa com a energia do 6. Então o 8, que é pra mim um dos números mais mandões que existe, já começa precisando ser amoroso. Sim. Já começa precisando trabalhar o quê?
o amor. Né? Então, o 6 é isso. Decisões baseadas no afeto, baseadas no amor. Eu vou ficar só romântica? Não, eu vou poder tomar decisões e muito bem. Só que eu vou tomar respeitando o meu sentimento, o meu coração, minha emoção. Sim. É isso. Tá? Então assim a gente termina por aqui essa semana, que eu considero maravilhosa. Tá ótima, ótima. Dá pra cuidar de tudo, né, Cristal? Da parte física, do mental, do espiritual. Tem pra todos os lados aí. Alguém vai falar assim, como é que eu vou te ganhar dinheiro se eu for ficar cuidando do meu espiritual? Quanto mais você cuida do seu espiritual, mais coisas você aprende. Sim. Mais os seus caminhos se abrem até pro dinheiro. Mesmo porque, independente de qualquer coisa, no espiritual você também pode dar uma centrada. E as pessoas mais centradas têm condições, porque trabalhar com o lado financeiro é ser estrategista. Sim. Se você está mais centrado, você vai conseguir ver mais oportunidades e fazer mais estratégias, né? Sim. Então, eu peço desculpa que hoje eu não trouxe, né? Essa semana foi muito corrida para mim, graças a Deus. Não consegui sentar com a minha tranquilidade, que eu gosto de sentar com a minha pedrinha de ametista. Mas já perceberam que eu falei mais do que a boca. Então, hoje eu não trouxe as previsões astrológicas, mas eu prometo que coloco lá no blog, né? Então as pessoas vão lá, não vamos pular, vai ter as previsões. E também vai estar lá com o programa, né, Cristal? Sim. E as previsões da Cristal dessa semana. Vamos lá. Ela tirou uma cartinha, eu tirei outra. A diferença da energia das duas. Ela tirou o enforcado, eu tirei o sol. Mas sabe o que eu gosto da carta do enforcado? Tem muita gente que não gosta. Mas eu gosto. Por quê? Porque pra mim o enforcado é aquela parada necessária, onde eu tô me preparando para as minhas conquistas. A hora que eu der o primeiro passo, eu vou com tudo. E também para mim ele é o aprendizado de que nada vem tão fácil. Para você se preparar, que tudo que é para ficar na vida da gente tem um certo sacrifício. Mas então, ele é o necessário, é uma parada necessária. Ele não é ruim, gente. Então, para você conseguir um diploma universitário, que é um rito de passagem que marca muito gente. Às vezes você precisa deixar um monte de coisa para trás. Tem sacrifícios, não tem? Tem sacrifício para você poder estudar, para você passar no vestibular daquela faculdade que você quer. Às vezes você tem que deixar de sair, você tem que deixar no churrasco, mas são os sacrifícios que você faz olhando para algo maior, olhando para o sol, olhando para aquela prosperidade que você quer conquistar. Pois né? Às vezes, né, eu já vi muitos casos assim, que a pessoa não comprava um carro porque tinha que pagar a mensalidade da faculdade. Eu sempre falo muito, olha para a carta do enforcado, ele tá desconfortável? Não, ele não tá com nenhum baralho, o enforcado tá com uma cara de desconfortável. Ele não tá desconfortável, ele tá bem, ele tá relaxado. Porque é como aquela frase de Camões, né? É o estar se preso por vontade. Exato. Ele tá por vontade aqui, ele tá para aprender, ele tá por um bem maior. Então eu considero uma carta muito boa. Aliás, eu considero todas muito boas. Não tem arcano bom nem ruim, tem o necessário. Exatamente, tem o necessário. Então eu não gosto. Ai, nossa, que coisa. Não é ótimo. As pessoas se assustam, né? Às vezes você precisa parar. Gente, até quem corre demais, pensa no seguinte: ou você faz uma parada por você decidir e se sacrifica um pouquinho, ou uma hora o universo te para. A torre. E o sacrifício pode ser muito maior. É a torre que vem mostrar pra você que você não tem controle. Vai acontecer aquela parada sem... O enforcado você ainda tem. Eu paro por escolha. Né? Se você é autônomo, e você que nem eu, e você tá pensando, eu vou ficar uma semana sem trabalhar, vou deixar de ganhar. Mas você vai ter um benefício enorme em saúde, às vezes. Tô trabalhando demais. Às vezes é tirar um pouco o pé do acelerador, né? E você precisa parar, porque senão chega a torre e aí você para por obrigação, você para sem ter controle disso. Então faça essa parada do enforcado, que você vai ver quantas coisas você conquista, quanta prosperidade vem depois que vem o sol. Só não precisa nem falar, né, gente? O sol é tudo bom.com, né? Vitalidade. Exatamente, vida longa. Então, se o enforcadinho foi uma gripe, esquece que vai ser só uma gripe. Depois você vai ficar muito bem depois. Então, pensa nisso.
Pois é bem por aí mesmo. Então vamos aos nossos recadinhos, vamos ver o que nós temos. Bom, pessoal, essa semana começando hoje, né, nós temos aí as matrículas para o curso de astrologia, para o curso de runas, para o curso de tarô, baralho cigano comigo e com a Cristal. A diferença comigo que é durante a semana, a Cristal dá aula de final de semana, né, Cristal? No sábado. E agora com uma inovação de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Quem gostar da manhã, né, pode vir de manhã. A professora de manhã vai render menos, sem ter certeza. Porque você é que nem eu, notúrnica. Não, brincadeira, gente. Eu rendo direitinho nos 2 tempos. Pois é. No dia 18 a gente tem a nossa palestra gratuita aqui com a dança circular, com a Priscila Guiar, né? E é legal que no finalzinho a gente faz um pouquinho de dança circular, que é uma delícia, né, Cristal? Nossa, muito bom. Né? Eu vou estar aqui. No dia 22 a gente tem nosso Dia da Beleza, Saúde e Bem-Estar, onde nós vamos ter palestras gratuitas, vamos ter atendimentos a preços promocionais, né, Cristal? A Cristal também vai estar aqui. Onde a gente vai fazer uma palestra sobre a constelação e entre os presentes vamos sortear. E nesse é interessante as pessoas virem, né? Nesse dia eu quero falar uma coisa muito interessante também, que é os números e a espiritualidade. Como cada número se dedica à espiritualidade. Legal, tá lá. E também a gente vai ter uma palestra sobre o que seria o resgate de alma, né? O Wilson vai passar pra gente. Muito bacana, gente. Experiências incríveis. E entre lá os presentes também, ele vai sortear um resgate de alma. Então coloca seu nome lá, né? Faça sua inscrição. Então vai ser ótimo. Eu, pra finalizar, eu gosto de fazer as minhas meditações com os mestres. Nós vamos ter aqui meditações com os mestres. E a gente continua, né, Cristal? Todo dia, toda quinta-feira a gente faz aqui as constelações. Dia 14, que é esse final de semana, a gente tem a constelação de sábado, que é na parte da tarde. A gente continua com os cursos de reciclagem de tarô, de baralho cigano, de plantas medicinais. As aulas semanais de yoga, agora com dança circular, dança cigana e dança do ventre. E a nossa clínica social tá aí, firme e forte, né, Cristal? Venham fazer terapia com a gente. A clínica social é isso. Vem descobrir o que tá dentro de você, o quanto de coisa você pode pôr pra fora. Pois é, com psicanálises florais, né? Florais Saint-Germain também. E as homeopatias, né? E não se esqueçam que vocês também podem tirar qualquer dúvida pelo nosso WhatsApp, 992435625. Isso, você pode acessar, onde eu coloco lá todas as previsões também, o nosso blog, agnesnatuterapias.blogspot.com.br, ou ligar pra gente no nosso fixo, o 2129-7401, 2129-7401. É isso, pessoal. É isso aí. Estamos chegando aí a mais ao nosso finalzinho, né, de programa. Na próxima semana nós temos mais, né, Cristal? Sim, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E é isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom. Um ótimo final de tarde. Dê uma refletida aí em cima do que a gente falou das previsões. Depois dá uma olhadinha lá no site. Eu boto lá no Facebook da Agnes Natuterapias, né, o linkzinho. Então dá uma acessada lá e dá uma olhadinha o que os astros, a numerologia tem para você nessa semana, né? Com certeza. E precisando de fazer um mapa numerológico ou um mapa astrológico, eu e a Cristal também à disposição, né, Cristal? É só falar, gente. Qualquer ferramenta para ajudar as pessoas no autoconhecimento. E lembrando, né, que no WhatsApp sou eu que respondo. Então, se a pergunta for muito voltada para a Rê, eu vou perguntar para ela para depois responder vocês. Mas eu vou responder tudo. Então tá ótimo, pessoal. Namastê para vocês. Namastê e até terça que vem. Até. Você acabou de ouvir, pela Rádio Alquimia, o programa Despertar do Conhecimento, com Renilde Santos.